Essa história vai deixar você indignado. Imagine que você precisa de um dentista urgente. Só que você está sem grana, não tem convênio, aí você vai no atendimento público, né? Quando você chega lá, você está na fila, aí está só você. Aí chega uma pessoa depois, fala, eu sou o primeiro. Aí a pessoa fala, eu sou o segundo. Aí dá 8 da manhã, dá 9 da manhã, dá 10 da manhã, ninguém é atendido. Aí a pessoa fala, poxa, mas cadê o dentista? Não, tá aí, tá aí. Mas não tinha ninguém na fila e ninguém foi atendido. Esse profissional é um funcionário público, um dentista. E aí começou a chegar um monte de gente. Dor de dente, canal, dente quebrou. O dentista recebe salário pago pelo contribuinte, que paga impostos. Só que o pessoal começou a ver que nunca tem o dentista disponível. Ele mexe horário. Aí a chefe do departamento lá falou, pera um pouquinho, vamos ver. Pegaram as câmeras. Pegaram a folha de ponto. E aí, quando pegaram a folha de ponto, viu que ele entra e sai no horário certo. Funcionário exemplar, inclusive, o cara não se atrasa. Aí a pessoa falou, pera um pouquinho, pega as câmeras. Por que esse profissional, se ele está aí, não está disponível no horário? Não está atendendo no horário que ele deve cumprir? O pessoal puxou as câmeras de segurança. Olha o que nós encontramos. Veja comigo. Vamos lá, olha lá. Pode encher a tela. Uma mulher vai lá, bate o ponto e volta. Cadê o dentista? O dentista não aparece, só aparece essa mulher batendo o ponto no horário que aparece como dentista. Mas sabe quem é essa mulher? Auxiliar do dentista, aquela que fica colocando aquele negócio na sua boca. Pode cuspir. Ela entra no horário e bate o ponto. Só que não bate o ponto só dela. Ela bate o ponto do dentista também. Mas ele não está na clínica para fazer o atendimento. Agora, olha essas outras imagens, por favor. Dá uma olhada. O dentista, ele entra pela porta dos fundos. Olha o dentista chegando. E ele entra como se ele já estivesse lá a manhã toda. Esse é o dentista entrando pela porta dos fundos da clínica, horas depois do horário que realmente ele deveria ter entrado. Mas como a auxiliar conseguiu bater o ponto para o dentista se o ponto é digital? Responde essa. Eles usavam dedos falsos, dedos de silicone, moldes das digitais. Olha a imagem aí, ó. A funcionária usava o molde do dedo do dentista para bater o ponto para ele. Esse esquema, segundo a prefeitura, aconteceu mais de um ano. O dentista fazendo isso. Ele devia estar atendendo na clínica particular. Chegava lá depois, atendia meia dúzia de pessoas, ia embora e recebia o salário cheio. A auxiliar dele foi presa. O dentista também. O caso vem do interior de Santa Catarina. Vamos ver a reportagem. Nas imagens das câmeras de segurança, a auxiliar de dentista aparece entrando na sala onde fica o relógio de ponto. O sistema que registra a batida mostra que 1 minuto depois, o dentista também teria batido o ponto. Mas nas imagens, a servidora sai sozinha da sala e o dentista nem teria entrado no prédio. As câmeras de segurança, que aí nos levaram a essa suspeita de que o relógio ponto não batia com as imagens no mesmo horário em que ele estava na unidade, ou o dentista estava na unidade. Foi uma denúncia anônima que fez a prefeitura checar a situação. Nossa equipe teve acesso exclusivo às imagens que mostram o dentista entrando no posto de saúde pelas portas do fundo e indo direto para o consultório, sem registrar o ponto. Os arquivos que monitoram a entrada e saída de servidores do município mostram que a situação estava ocorrendo há cerca de 1 ano. O dentista e a auxiliar são concursados do município há mais de 10 anos.
O crime estaria ocorrendo neste posto de saúde desde maio. Eles deveriam cumprir 40 horas semanais de trabalho. A dupla conseguia praticar o crime utilizando um suposto molde com digitais. Ela apresentou um frasco, né? E naquele frasco tinham 2 pedaços de uma substância como se fosse de silicone, né? De 2 cores diferentes. E que aí, olhando contra a luz, dava para ver que tinha dados de uma digital. E aí, com aquele material ali, eles colocavam no leitor e conseguia ler como se fosse outra pessoa. A polícia recolheu 2 objetos semelhantes a um silicone. O dentista e a auxiliar foram presos em flagrante. O crime de falsidade ideológica é você inserir num sistema público uma informação falsa para ter alguma vantagem com isso. A Prefeitura de Xereder está realizando uma sindicância interna para apurar o caso. Nós vamos fazer o procedimento, né, e esperar, né, do que a Justiça vai decidir em relação a eles. Se a gente vai dar a conta por justa causa ou a Justiça vai definir uma forma diferente do direcionamento dessa questão jurídica. Esse material foi para a perícia justamente para, como os peritos eles vão identificar cada digital, bater no sistema de Santa Catarina e ver de quem são as digitais, né? Porque teria mais uma. A gente está trabalhando com a hipótese de que um servidor batia o ponto pelo outro, para não estar obrigatoriamente os 2 na unidade ao mesmo tempo. Isso é uma coisa tão baixa, é uma safadeza. Guastelli, você é o nosso comentarista e tem todo mundo comentando em casa agora esse caso. Minha irmã mandou uma mensagem aqui, está assistindo, falou, tem que devolver todo o dinheiro. E ela usa até um termo aqui, Guastelli, vagabundos. Isso é uma coisa de vagabundo mesmo. E eu concordo com ela. Ele tem que pegar todos os dias, voltar nas câmeras, buscar todo... colocou em dúvida ali se vai demitir por justa causa. Tem que demitir por justa causa, não tem a menor dúvida. E tem que devolver todo o dinheiro. E só vai sair da prisão depois que pagar a fiança. Quanto é a fiança? Tudo que ganhou indevidamente. Concorda? Concordo. Eu acredito o seguinte, que não seja só falsidade ideológica pôr o dedinho lá, que a pena de 1 a 5 anos, senão amanhã, na audiência de custódia, estão na rua. Porque é aquela questão, primário, bons antecedentes, tem residência fixa, vão estar na rua. Né? O importante também aí é o crime contra o Estado, né? Que eu acredito aí que seja também o peculato. Aí a pena de 2 a 12 anos, né? Além do que tem que fazer a devolução do dinheiro aí desses meses aí que deram esse golpe contra o Estado, contra a Prefeitura. E o senhor prefeito aí não precisa ficar com medo não, porque é justa causa, não precisa esperar lá a investigação, né, terminar. Ele já pode dar justa causa para os 2. Perfeitamente. É exatamente isso que tem que acontecer. Carregar nas tintas e expor eles. Sim. Porque eles estão roubando a população, estão roubando o povo. Quantas pessoas não chegaram lá com uma dor de dente e não foram atendidas porque este cara está na clínica particular ou jogando tênis no clube, fazendo uma sauna, ao invés de estar atendendo. Aí ele chega e entra como se ele tivesse saído para fumar um cigarro. Você viu que ele entra? Exato. Como se ele saiu para tomar um café e ele entra, quem é o próximo? Como se ele tivesse atendido a manhã inteira. E tem mais gente envolvida, hein? Tem mais gente envolvida. Tem que buscar aí e botar todo mundo em cana.